Vamos lá. Olá, pessoal, muito bom dia para todos. Estamos aqui para mais um Iguaçu Vale Marechal, Rondon. Hoje, dia 1º de setembro, setembro já chegou, e temos um convidado que já é da casa, Paulo Ilha, que esteve conosco outro dia no nosso debate, né, no painel sobre hackathon. Quem tiver interesse no conteúdo pode buscar. E hoje ele traz um novo assunto. Então, Paulo Ilha, que é professor doutor em desenvolvimento regional e agronegócio, especialista em administração de cooperativas e marketing, bacharel em administração de empresas, tecnólogo em cooperativismo, consultor em gestão empresarial e cooperativismo. Hoje o assunto é crescimento e desenvolvimento econômico, um debate necessário. Ele vai trazer um estudo que apresenta os números da economia dos municípios da microrregião de Marechal Cândido Rondon e possíveis consequências que decisões tomadas por gestores públicos e a sociedade pode levar. Paulo, é um prazer tê-lo novamente conosco. Fico bem feliz que você está aí, gostoso, na praia. E agora é contigo. Seja muito bem-vindo e a palavra é com você. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo e me ajudando também, ao Nilmar, a Cleidiane e também o meu colega Valdir Galante, que está aí nos honrando com a presença. É uma satisfação, Juliana, novamente a gente estar aqui na Iguaçu Vale Rondon, no sentido de contribuir, no sentido da gente poder... esqueci do seu Valmor Nid, por isso que é ruim a gente ficar citando nomes, né? Então, temos a presença também, que eu vi aí, do seu Valmor Nid. Então, eu estava dizendo que o conhecimento, Juliana, ele só tem valor se ele for compartilhado, né? O que vale o conhecimento se eu ficar só para mim. Então, a intenção hoje, novamente, é compartilhar conhecimentos, certo? Eu deverei utilizar 30 minutos. Eu peço aí que o Nilmar está na técnica, que ele coloque no primeiro slides aí. Isso. Então, isso, fica aí, Nilmar, faz favor. Então, eu estava dizendo que esse compartilhamento de conhecimento é muito importante. Eu vou, num primeiro momento, de uma forma rápida e um tanto que genérica, conceituar crescimento e desenvolvimento econômico. Depois eu vou trazer os números da microrregião de Marechal Cândido Rondon, e eu gosto muito de utilizar a conceituação num estudo de caso e num caso localizado aqui na nossa microrregião. E esse tempo eu deverei estar utilizando 30 minutos, e depois nós podemos abrir para as diversas abordagens e discussões que se queira fazer.
Então, vamos começar com a tentativa de conceituação de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Então, eu vou procurar, de uma forma bem simples, né, e rápida, essa é a intenção para esse evento, essa discussão que é tão complexa e profunda, né? Então, o conceito de muitos estudiosos, de muitos economistas, sobre crescimento econômico, de uma forma sintética, é produzir mais riqueza, ou seja, é medido através do aumento da produção de bens e serviços, medido num determinado período, numa região, num território, num município, no caso aqui, o município de Marechal Cândido Rondon. Então, esse é o entendimento. Crescimento é produzir mais. Né? Mais o quê? Produtos e serviços. E os economistas medem sempre a questão do crescimento, ou geralmente usam a fórmula de medição do crescimento através do PIB, do Produto Interno Bruto. Vamos para desenvolvimento. O desenvolvimento, também de uma forma sintética, fala em relação à distribuição deste crescimento econômico. Então, falamos em crescimento, falamos em ficar mais rico. E desenvolvimento é como está sendo distribuída essa riqueza. Então, esse é o entendimento. Esse entendimento de forma sintética é suficiente para o nosso evento de hoje? É suficiente. Ok? Vou repetir. Crescimento é gerar riqueza. Desenvolvimento envolve a distribuição mais equânime dessas riquezas. Ok? Esse é o pano de fundo da nossa discussão. De onde é que surgiu isso? Aqui, em relação ao estudo que eu desenvolvi. Esse estudo foi desenvolvido com a colaboração de duas colegas do doutorado, na época, a Bárbara e a Daliane, e com a visão crítica e competente do professor Jandir Ferreira de Lima, que é seguramente uma das maiores autoridades no assunto do desenvolvimento regional. Então, nós temos aí a assinatura do professor Jandir Ferreira de Lima em cima do trabalho que eu vou apresentar, que vem dar muita credibilidade a esse trabalho. Bom, após a pesquisa que nós realizamos aqui na microrregião de Marechal Cândido Rondon, nós transformamos os resultados num artigo científico, e esse artigo científico foi publicado pela revista Capital Científico da Unicentro. A Unicentro é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Okay? Isso em 2014, a Unicentro publicou na sua revista esse nosso artigo aí. Para quem quiser mais detalhes, é só procurar a revista Capital Científico da Unicentro, 2014, e terá aí a leitura com todos os detalhes do resultado dessa pesquisa. Ok? Vamos, então, para o primeiro material que eu trouxe para apresentar, e eu peço a ajuda do Nilmar. Bom, o que é micro-região de Marechal Cândido Rondon? Para nós parece tão fácil, mas é bom a gente mostrar, né? Localizado no extremo oeste do Paraná, onde o município, até 1990, vamos pegar essa data, era composto desta maneira, aí, Marechal Cândido Rondon e mais 4 distritos que se transformaram na década de 90, como eu falei, em municípios. O município de Mercedes, de Quatro Pontes, de Entre Rios do Oeste e de Pato Bragado. Então, o estudo está focado nesta localização. Seguimos, Nilmar, faz favor. Bom, os primeiros dados que eu trago para a nossa análise são características socioeconômicas dessa microrregião. Lembrando aqui, pessoal, acho que é importante dizer isso, que os dados oferecem leituras quase que indefinidas, depende do ponto de vista que você queira fazer a análise. Eu vou fazer várias restrições, vou me deter mais
numa determinada análise, mas ela poderia ser aberta para quase infinita análise. Eu já vou dar a entender do que eu estou falando. Veja bem, eu coloquei aí a população dos 5 municípios na década de 90, ou seja, 1991, 2000 e 2010. Por que 90, 2000 e 2010? As datas dos censos demográficos. A gente lembra que nós deveríamos ter censo em 2020, o ano passado, não tivemos, ficou para 2021, sabemos que também não teremos em 2021, e agora o orçamento que vai para a discussão do Congresso Nacional tem já um valor determinado para o censo que será realizado em 2022. Então, está aí a população, num primeiro momento, a evolução da população desses cinco municípios, o IDH deles e a incidência de pobreza nesses municípios. Então, eu vou me deter aqui, onde eu chamo a atenção na cor vermelha. Então, o melhor IDH dos 5 municípios, considerando o período de análise, é de 4 pontos, que chega a 0,851. Um IDH considerado muito bom, muito alto para os padrões internacionais. E observa-se que o IDH dos 5 municípios, todos eles têm padrões muito bons, certo? Vamos para a incidência da pobreza, que chama muita atenção e que preocupa muito. A gente pode verificar nesses dados que na década de 90, no início da década de 90, nós tínhamos índices de pobreza nesses 5 municípios alarmantes. Isso são padrões alarmantes, né? E não difere tanto do Brasil, se a gente fosse fazer uma análise nacional. E nós conseguimos, em 10 anos, de 90 para 2000, nós conseguimos derrubar esse índice alarmante de pobreza pela metade. Isso é um feito, pessoal, extraordinário. Numa década, você diminui a pobreza de uma região em mais de 50%. Né? Novamente, aí na cor vermelha, 4 Pontes é o município que consegue maior êxito na diminuição da pobreza. Alcançou 12,53%. Né? Alguém que está nos ouvindo, Juliana, poderia dizer assim, mas 12,53% de pobreza ainda é muito alto. Exatamente, ainda é muito alto. Mas essa é a realidade que vivemos, né? Ok? Esta é uma informação rica. Para a gente ter uma ideia do nível de riqueza que que podemos deter dessa análise, dê uma olhada na evolução da população e pega novamente 4 Pontes. Em 30 anos, 4 Pontes praticamente mantém a mesma população. Né? E eu sou daqueles, pessoal, que não acredito em obra do acaso. Eu acredito em ações que são realizadas, ações humanas que são realizadas, que geram as diversas situações. Enquanto os outros demais municípios eles têm um aumento crescente de população, 4 Pontes mantém a população em 30 anos, num período significativo. Ok? Eu acho que, para o momento, é suficiente essa análise. Seguimos na segunda tabela, Neymar. Bom, o que nós fizemos aqui? Nós fomos medir a taxa geométrica de crescimento do PIB dos municípios e, para ter uma análise comparativa, a gente fez o cálculo também para o Paraná e para o Brasil. Lembrando, de novo, que se trata do período 2000-2010 e todos os dados têm base no censo nacional. Então, nós verificamos aqui de cara que Entre Rios do Oeste oferece, nessa década 2000-2010, o maior crescimento, a maior evolução do PIB dos 5 municípios, chegando a 13,62%. Se a gente observar, Entre Rios do Oeste, no período, cresceu muito mais do que o Paraná
e muito mais do que o Brasil nesse período. Lembrando que foi um período bastante positivo para o nosso país, esse período 2010, em termos de crescimento do PIB. Então, Entre Rios do Oeste se destaca com o maior crescimento. Depois, a gente observando os números rapidamente aí, a gente observa que 4 Pontes se apresentam em segundo lugar. E só em terceiro lugar, Marechal Cândido Rondon. Depois, Mercedes e, por último, Pato Bragado. Essa é a análise do crescimento geométrico, ou seja, da evolução do PIB nesse período para a microrregião de Marechal Cândido Rondon. Ok? Guardem, comece a guardar na mente essas informações, porque elas servirão bastante para a gente chegar a uma conclusão desse estudo aqui. Seguimos, Nilmar, faz favor. Então, o que nós fizemos agora? Nós fomos medir o quociente locacional, os agregados de emprego e renda em Marechal Cândido Rondon. Aqui se detém somente ao município de Marechal Cândido Rondon. O que é o quociente locacional? É a localização do emprego e renda em cada um dos 3 setores da economia do município. Então, nós temos o setor agropecuário, o setor industrial, o setor de serviços. Ok? Então, através desses 3 setores, a gente identifica como é que o emprego acontece nesses setores e como é que a renda se apresenta nesses 3 setores aí. No caso, para Marechal Cândido Rondon, observe que o setor agropecuário de Marechal Cândido Rondon contribui com emprego e renda em 0,58, setor agropecuário, o industrial em 0,91 e o serviço 1,08. Pessoal, em economia a gente diz que o setor mais dinâmico de Marechal Cândido Rondon é o setor de serviços. Isso é importante. Tem muita gente, e eu sei porque ao lecionar os alunos sempre me traziam essa expectativa, essa informação, que o setor agropecuário de Marechal Cândido Rondon é o setor que mais contribuía. Veja, aqui nós estamos fazendo uma análise estática. Se nós formos discutir multiplicador econômico nos 3 setores, talvez tenha razão. Não é objeto desse estudo que o setor agropecuário de Marechal Cândido Rondon tem uma capacidade multiplicadora que vai influenciar positivamente o setor industrial no setor de serviços. Mas, voltando a uma análise estática, o setor mais dinâmico de Marechal Cândido Rondon é o setor de serviços. O que é o setor de serviços? É a loja de sapatos, é o escritório de advocacia, é o consultório médico, é o consultório odontológico. Esses setores para Marechal Cândido Rondon que dão dinâmica à sua economia. Por outro lado, você observa que o setor que concentra mais salários, menores salários, salários mais baixos oferecidos em Marechal Cândido Rondon, está no setor agropecuário. Observe lá em vermelho, 91,36%. Essa análise de meio a 2 salários mínimos é critério do IBGE, certo? E esses dados todos foram retirados da RAIS, do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. Vamos um pouco mais rápido agora para os outros municípios. Segue, Nilmar. Então, vamos dar uma olhadinha no mesmo critério para Entre Rios do Oeste. Observe que o setor mais dinâmico da economia de Entre Rios do Oeste é o agropecuário. Disparadamente é o agropecuário em Entre Rios do Oeste. 4,61, enquanto o industrial fica com 0,89 e o serviço 0,65. Observe que o setor agropecuário de Entre Rios do Oeste paga melhor, né? Concentra menos a renda de meio a 2 salários mínimos. E o setor que paga salários mais baixos em Entre Rios do Oeste é o setor industrial, concentra 88,37. Esse é o panorama de forma rápida do município de Entre Rios do Oeste. Vamos para o próximo município, Mercedes.
Mercedes, o setor mais dinâmico de Mercedes é o setor industrial, 1,49. E a concentração de salário mais baixo está no setor agropecuário de Mercedes. Depois vem o setor industrial e o setor que paga melhor em Mercedes é o setor de serviços. Vamos em frente, pessoal, que o tempo passa muito rápido. Pato Bragado, o setor mais dinâmico de Pato Bragado também é o industrial, 1,50. E a concentração das rendas mais baixas em Pato Bragado é o setor agropecuário, com 92,45. Vamos em frente, Nilmar. Quatro Pontes, o setor mais dinâmico de Quatro Pontes é o setor agropecuário, exemplo de Entre Rios do Oeste, 4,95, e concentra a renda mais baixa em Quatro Pontes, é o setor industrial, depois o setor de serviços, e o que gera melhor renda em Quatro Pontes é o setor agropecuário. Seguimos em frente, Nilmar. Bom, a gente fez uma condensação desses dados. Nós fizemos um comparativo do quociente locacional, do PIB e a concentração de renda nos municípios. Pegamos esses dados anteriores e concentramos numa única tabela, para ver o quê? Para ver a concentração de renda geral. Então, em Quatro Pontes, concentra-se a porcentagem de renda geral em 68,82%. Entre Rios do Oeste, 75,25%, Mercedes, 90,02%, Pato Bragado, 81,23% e Marechal Cândido Rondon, em 77,32%. Observe que Quatro Pontes se destaca. Quatro Pontes concentra rendas mais baixas num índice menor. Ou, em outras palavras, Quatro Pontes paga melhor. É claro que, se você quiser olhar aí em cada setor, a gente já apresentou esses dados aí. Certo? São dados muito importantes para a gente analisar. E despertam a discussão, como eu falei, enorme. Nós podemos discutir esses dados por qualquer viés. Vamos pegar viés ideológico, nós podemos discutir esses dados do ponto de vista da direita, da esquerda, do centro e assim por diante. Vamos para, eu acredito que é o último slide, Nilmar, para depois a gente discutir alguns aspectos. Isto, o que nós fizemos agora? Nós pegamos a taxa geométrica de crescimento do PIB dos municípios no período de 2000 a 2010, para a gente verificar a evolução do PIB no período. A taxa geométrica de crescimento, pessoal, se calcula pela média de período a período, de um ano posterior versus o ano anterior. Então, se faz a média de tudo isso e, repetindo, esses dados já foram apresentados. Então, Marechal Cândido Rondon alcançou uma evolução do PIB de 11,58, enquanto a evolução do IDH de Marechal Cândido Rondon aumentou em 9,36. É importante a gente explicar o que é o IDH. O IDH é um índice do PNUD, da ONU, o Plano Nacional de... O PNUD, estou tentando decifrar, aí o Galante me ajuda, é o Plano Nacional da... Bom, depois eu lembro. Então, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano calculado pela ONU, e a gente pegou a variação do IDH no município de Marechal Cândido, em cada município. Então, nós temos um déficit entre crescimento econômico medido em Marechal Cândido pelo PIB e o crescimento do IDH. Em síntese, o IDH mede a qualidade de vida de um território. Por quê? Por que eu falo qualidade de vida? Porque ele mede renda, ele mede escolaridade e ele mede saúde. Este, no meu entendimento, é o melhor conceito de qualidade de vida que alguém possa ter, que um ser humano possa ter.
Se ele tem renda, se ele tem escolaridade e se ele tem saúde. Então, o IDH é um índice extremamente importante para ser considerado nas nossas decisões, certo? Entre Rios do Oeste, o município que mais cresceu e apresenta um IDH de 12,18, uma evolução. Mercedes, 10,25 de crescimento e 12,55 de IDH. Pato Bragado, 8,91 de crescimento e 12 de IDH. Quatro Pontes, 11,65 e 14,69 de IDH. Bom, pessoal, eu já estou concluindo a apresentação, mas antes eu só queria dizer o seguinte: crescimento, só voltar ao assunto inicial, crescimento mede riqueza, desenvolvimento mede distribuição da riqueza. Tem economistas que não dão significativa distinção entre crescimento e desenvolvimento, dizendo que crescimento e desenvolvimento é a mesma coisa. Tem economistas que dão significativa distinção entre crescimento e desenvolvimento. Para eles, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Tem economistas que dizem que não é possível ter crescimento, não é possível ter desenvolvimento sem crescimento. E quando eu falo disso, eu lembro sempre do nosso grande ex-ministro da Economia, Delfim Neto, que é da linha de dizer assim, ó, para que a gente possa distribuir, nós temos que fazer crescer. E ele usava sempre uma metáfora, dizia assim, primeiro temos que fazer o bolo, para depois distribuir o bolo. Olha esses números aí, em relação à conceituação que nós falamos. Então, vamos lá. Esses números estão nos mostrando que Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste estão concentrando renda, certo? Que Mercedes, ao passo que cresce 10,25, tem uma evolução melhor do seu IDH, provando que dá para crescer, sim, e distribuir renda. Até distribuir renda mais do que crescer. Olha só as ações premeditadas do ser humano. Pato Bragado, que foi o que menos cresceu, 8,91, se apresenta com a melhor distribuição de renda. Eu até coloquei o índice lá da diferença entre IDH e PIB, 3,09. E Quatro Pontes, que cresceu 11,65, né? E tem um aumento de qualidade de vida de 14,69, 3,04. Então, só agora, finalizando a apresentação, Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste concentram renda, e isso é preocupante. Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes, ao passo que crescem, cuidam da qualidade de vida da sua população. Repetindo, qualidade de vida, renda, educação e saúde. E aí fica uma questão para nós, aí, Nilmar, que temos o nosso fórum de debate, de contribuição para a inovação. É bom a gente ter os pés no chão. Só para provocar as discussões seguintes, fazer inovação, por exemplo, em Marechal Cândido Rondon, para quem? Como? Então, pessoal, veja que toda discussão, todo planejamento, no meu entendimento, Valdir Galante, tem que ter como base os pés no chão, tem que ter como base a realidade pela qual você vai trabalhar. E essa que eu acredito que é a contribuição dessa pesquisa nessa apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês e agora, infelizmente, o tempo é muito curto e a gente abre para debates, perguntas, discordâncias, concordâncias e assim por diante. Obrigado.
Maravilha, Paulo. Muito obrigada aí pela tua explicação. Dados bem interessantes. Eu mesma nunca tinha visto uma análise da micro-região e é bem bacana esse comparativo, né? E até surpreendente, porque a gente imagina que tudo estaria focado talvez no agronegócio e tudo, e você trouxe uma visão bem diferente, né? Baseado nos dados que você tem. Muito bacana do PIB. Bom, vamos deixar aberto aí para discussão. Quem gostaria de fazer algum comentário, só abrir o microfone. Parabéns, Paulo, aí, pela apresentação aí, certo? A gente, sobre a opinião é o seguinte, a gente tem atuado aqui, assim, no Iguaçu Vale, na Câmara Tec de Inovação, assim, fala, temos que inovar, né? A gente vê um cenário, assim, preocupante, né? O mundo inteiro se transformando, em termos, assim, evoluindo, em termos de, assim, criando estratégias para os jovens serem incluídos, né? Em termos de, assim, empreenderem, criarem seus empreendimentos. Vamos pegar os Estados Unidos, a China, né? Onde que praticamente eles não subsidiam, mas eles subsidiam, basicamente, a criação de startups, a criação de novas empresas de base tecnológica, né? E aqui na região, nós também temos municípios da região, assim, por exemplo, Geoparque, tem ações para isso aí, certo? E em Marechal Rondon, isso é encarado, às vezes, quando a gente fala de incentivo à inovação, ao desenvolvimento econômico, isso é encarado como uma estratégia para subsidiar o meio empresarial. Não é, e eu discordo disso aí, nós temos que incentivar os nossos jovens a empreender, né? E onde eles estão, certo? Os filhos, eu sei de quantos aqui, pode ser o Paulo mesmo tem um exemplo, né? A Juliana foi uma que foi para o mundo e voltou, né? Mas muitos filhos daqui da nossa cidade estão indo embora, estão indo procurar oportunidade em outro lugar. As pessoas têm os seus filhos, educam eles com a melhor educação, e esse capital humano está todo indo embora. Por quê? Porque não tem oportunidades aqui. Mas não precisa ir embora para poder ter renda, certo? Hoje nós temos a internet todo disponível para você poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa do mundo, certo? E temos muitas outras alternativas assim de renda também, certo? Então, por exemplo, tem além do comércio eletrônico, né? Muitas das nossas pequenas empresas locais que assim elas são tradicionais, o varejo tradicional, né? Elas precisam se tornar cada vez mais competitivas. E a gente vê assim, é natural que a competição crie redes, crie empresas cada vez maiores, mais competitivas, né? E que acaba consumindo o mercado de pequenos empreendimentos. A gente precisa apoiar esses pequenos empreendimentos para eles inovarem e criarem novas alternativas de renda. Então, é isso que eu percebo, e aqui, e localmente, nós, durante anos, não tivemos políticas de incentivo à inovação, política de desenvolvimento para o setor de serviços, o setor industrial. Certo? Isso a gente pode falar, a gente pode... sabe disso aí porque nós estamos acompanhando assim, há anos o meio empresarial e percebe isso. Ok, Nilmar, só pegando uma carona, Nilmar, a gente não pode esquecer que nós temos um índice de desenvolvimento humano na micro-região do qual nós estudamos, invejável para os padrões brasileiros. E para os padrões internacionais, nós temos índices muito altos para os padrões internacionais. Então, nós poderíamos afirmar, com certeza, Neymar, que nós temos um índice de escolaridade na micro-região muito boa. Então, nós nos preocupamos e investimos bastante em escolaridade, também em escolaridade, nessa micro-região. Mas isso, infelizmente, Neymar, não é a realidade do nosso país. Infelizmente, não é a realidade. Você quer ver dados? Eu gosto muito de dados, né? Eu aprendi isso com o Valdir Galante. Então, veja bem, nós temos no país, pessoal, 7% de analfabetos. O que é analfabeto? O sujeito não sabe escrever o seu nome. Só isso, professor?
7% é pouco, professor. 7% é pouco. É 11 milhões de pessoas que não sabem escrever o nome. Cara, compara com... O Uruguai tem 3 milhões da população do Uruguai, nós temos 11 milhões de pessoas que não sabem escrever o nome. E aí tem mais um dado mais alarmante que nos deixa até nervoso, Valmor, que tem alguns institutos no Brasil que pesquisam isso, e eles nos afirmam o seguinte, que 30% da população brasileira são analfabetos funcionais. Valdir, me ajuda aí, Valdir. Você que me ajudou lá, o PNUD é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Me ajuda aí. 30% da população brasileira, botando mais 7 de analfabetos que não sabem escrever o nome, são 37, vão arredondar a conta para ficar mais fácil para nós. 40% da população brasileira. 40% de 200 milhões são 80 milhões de pessoas. Né? Muita gente. Isso, né? 4 vezes 2 são 80 milhões de pessoas. 40% são 40 milhões de trabalhadores. Nós temos em torno de 100 milhões de trabalhadores no Brasil, ou seja, 40%, 40 milhões dos nossos trabalhadores, seu Nide, 40% dos nossos trabalhadores no Brasil são analfabetos. Eu sei disso. E nós queremos, amor, e nós queremos falar em produtividade no trabalho. Como é que eu vou ter produtividade com 4 a cada 10 trabalhadores que são analfabetos funcionais nesse país? Está entendendo onde é que reside as nossas problemáticas, né? Professor, Okay? deixa eu fazer um parênteses aí. Outro dia eu estava falando com a Juliana, e não falei mais na minha apresentação. Eu fui nos Estados Unidos um dia e fomos visitar algumas lojas, né? E acabamos numa loja de material de construção e tinha um brasileiro lá, funcionário, a gerente trouxe para ficar mais fácil a comunicação. Ele disse: o senhor está satisfeito? Não estou satisfeito. Mas por que você não está satisfeito? Na frente da gerente dele. Porque eu só tive 3 meses de treinamento e já me colocaram na loja. Espera, explica isso para nós. Não, porque eles tinham me prometido 4 meses de treinamento e só botaram 3. Aí a gerente disse: nós estávamos com falta de pessoal e esse cara estava bem preparado, por isso trouxemos ele logo para a loja. Resumindo, a gente descobriu que lá o cara normalmente tem 4 meses de treinamento em cada profissão, e para ele poder dizer depois, quando ele for demitido, ele sair, eu entendo desta profissão. Quer dizer, o cara estava brigando porque recebeu só 3 meses de treinamento em vez de 4. Aqui, quando arruma uma noite de treinamento, o cara quer matar a gente. Tem que fazer churrasco, cerveja e não sei o que para o cara vir ou dar um prêmio ainda. É o fim da picada, cara. E esses 40% você está mais do que certo, porque 25% disso são os caras que lê, mas não sabe que estão lendo. É terrível, sabe? Porque eu trato com esse pessoal todo dia, né? E são muito fracos. Mesmo o pessoal universitário é extremamente fraco, mas é um passo dado, ao menos, né? Ao menos ele já está um pouquinho melhor, a gente tem um diálogo melhor. Eu que trabalho com gente normalmente aqui na loja eu só ponho universitário, ou coisa assim, lá no depósito eu estou cheio de analfabeto. Cara, é um desastre. Você se comunicar com esse pessoal, você chega a fazer o desenho e mesmo assim ele erra, né? Isso. Mas, Valmor, veja que você e que nós aqui temos uma visão bastante clara da problemática que nós enfrentamos, e eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos, Valmor, isso que nós moramos no paraíso. É verdade. Se você reclama da nossa região, é porque você está viajando pouco. É porque nós estamos viajando pouco. Sai um pouco da nossa região para você ver o que a gente enfrenta, infelizmente. Professor, ou viajando muito para fora, né? Aqui no Brasil, contrário. Pode ser também. Nós tínhamos um colega, eu e o Valdir Galante, no doutorado, lá em Toledo, e ele veio do Tocantins, o Newton, e ele dizia assim: nossa, isso aqui parece uma Europa, falando de Toledo. E ele dizia assim: Valdir,
isso aqui não representa o Brasil, né? O Brasil é bem diferente de Toledo, né? E ele fazia Então, um comparativo Toledo com outras regiões do país. Isso é muito interessante, porque na vida tudo é questão da referência que você tem, né? Porque a referência te traz... A referência é tudo, na verdade. Enquanto que para um pode ser uma situação fantástica, maravilhosa, mas o outro que já teve a oportunidade de conhecer uma situação melhor, um lugar melhor, já vai falar, olha, tá ok, mas poderia ser muito melhor. Então, eu acho que na vida como um todo, ter referência, e quanto mais referência mais positiva ou melhor, que tem um benchmark maior, um peso maior, fica mais complexo porque você acaba sendo mais exigente e querendo algo mais. E aí, fazendo um link também do que a gente está falando, dessa questão de estudo, de trabalho e tudo mais, uma coisa que a gente já comentou em outros encontros e a gente vê, né, uma dificuldade, é que as vagas de emprego, elas existem. O problema é efetivamente a qualificação para você conseguir, né? Além da qualificação, é a pessoa estar disposta e querendo trabalhar e efetivamente ter a qualificação para o cargo. Então, eu acho que o debate é bem interessante porque a gente começa a ver os vieses como, poxa, tem a vaga, mas eu não tenho candidato. Eu não tenho por quê? Porque a pessoa não quer trabalhar ou ela não tem qualificação. Aí começa a abrir várias questões que a gente começa a se perguntar. Aí volta a discussão do que o Nilmar colocou no começo. Quantos filhos, né? Quantos jovens que gostariam de estar rendendo, que gostariam de estar fazendo coisas e muito provavelmente vai buscar uma cidade maior por ter mais opção, né? Então, eu acho que começa uma discussão bem interessante, né? Bem apimentada. Isso, vamos ouvir mais gente. Tá. Só falando, agora tenho mais coisa para comentar, que o Valmor estava falando dos Estados Unidos, né? Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos há 25 anos atrás, onde eu fui trabalhar, e desde aquela época eles já tinham essa preparação, independente do que você fosse fazer lá. E eles têm essa forma de valorizar principalmente os trabalhos que são mais simples, né? Que é a área que você trabalha, a área de construção, até para você ser babá, ou como no caso eu trabalhei numa cafeteria, e mesmo lá eles têm dificuldade de mão de obra nesses setores. Porque as pessoas também, mesmo sem qualificação, é difícil, ganhando mais, eles pagam muito bem para o trabalho doméstico, para pedreiro, construção civil. E, assim, eu via que os brasileiros que iam para lá eram muito valorizados. Eu não sei se era porque que eu fui, eram todos universitários na época, então, assim, faziam esse serviço talvez com um empenho maior do que as pessoas que estavam lá, porque o serviço não precisava muita qualificação, no caso, né? Uhum. Mas eu queria comentar outra coisa que o Paulo falou, que a minha família, eu sou de Entre Rios, tá? E eu trabalhei muitos anos também em Mercedes, como funcionária pública lá, concursada. E eu queria ver de você o que você acha, assim, da questão da tua análise desses municípios, que, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande nesses municípios com relação ao que cada prefeitura paga para os seus funcionários. Por exemplo, a prefeitura de Mercedes é a prefeitura que menos paga para os funcionários públicos desses municípios da região. Entre Rios é um município que paga mais. E nesses municípios, você chegou a fazer um estudo, talvez se você falou isso, eu não peguei, eu entrei mais tarde, qual o percentual da prefeitura, por exemplo, é a maior empresa dos municípios, é a que mais tem funcionários, no caso. Você pega, assim, alguns municípios, você fala do setor industrial, do comércio, desses municípios pequenos, como Entre Rios, Mercedes, a prefeitura é o que mais contrata. Então, assim, às vezes a gente fala de cabide de emprego, mas é o que concentra a maior renda,
né, que tem a maior condição de estar contratando e fornecendo empregos, você viu alguma influência nesse sentido? Não, especificamente, desculpe, eu estou fazendo um esforço aqui para ver o teu nome. É Loiva. Loiva, prazer, Loiva. E olha só a experiência da Loiva entre Rios do Oeste e Mercedes. Então, essa contribuição dela é muito importante. Não, o nosso estudo não visou especificamente a gestão pública, né, principalmente prefeitura, mas esse material está sendo gravado pelo Nilmar, depois vai disponibilizar, e como eu disse no início, Loiva, com mais riqueza de detalhes, até com outros dados, está no artigo que a Unicentro, a revista científica da Unicentro, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela publicou o artigo em 2014, se você tiver interesse, você pode ler o artigo lá na íntegra, mas nós apresentamos anteriormente, Loiva, a alocação do emprego e renda em cada setor, em cada um dos 3 setores da economia de cada município. Dá uma olhadinha lá depois, e a gente não precisa esgotar o assunto agora, e nem só nesse evento, quem sabe um dia a gente pode se encontrar num café, num chopp, e discutir isso mais. Mas eu quero só voltar, e o nosso tempo, hein? Mas voltar um pouquinho, é o seguinte, a gente verifica nesse estudo, poderíamos condensar a discussão desse estudo, Galante, na questão de concentração de renda. É verdade que o nosso país é um dos maiores concentradores de renda do mundo? É verdade. É verdade. Bom, aí nós podemos discutir, aí nós temos um pano de fundo para discutir do ponto de vista ideológico da esquerda. A esquerda vai dizer que nós precisamos de mais de políticas públicas, né? A direita vai dizer que nós precisamos de mais liberdade para os negócios, né? Que o Estado não deva intervir na economia e deixar a economia fluir mais livremente. Mas eu vou colocar aqui, Loiva, uma perspectiva bem particular minha, claro, isso é fruto do que eu aprendi, dos meus professores, da minha história, enfim, o que a gente acredita é fruto da evolução nossa, né? Mas eu vou colocar para a Loiva e para vocês aí, bem particularizado, como é que se distribui renda num território? Bom, nós temos... O ser humano detém conhecimento, né, Galante? Enorme para distribuir renda. Se distribui ou não distribui, eu vou ser até radical, é porque não quer, ou não existe interesse. Mas nós temos conhecimento, o ser humano tem conhecimento suficiente para fazer distribuição de renda. Mas eu vou me permitir dar a minha opinião. E a minha opinião, acredito eu, não é de cunho ideológico para a distribuição de renda. Pessoal, a melhor forma de se distribuir renda, até que alguém me prove o contrário, a melhor forma de distribuir renda é com aumento da produtividade dos trabalhadores. E aí alguém vai me perguntar, mas como é que os trabalhadores podem aumentar a produtividade? Com o aumento da escolaridade. E com mérito, né, professor? Esse é a melhor ferramenta em qualquer país do mundo para se distribuir renda. Dê uma olhadinha um pouco na história recente do mundo e olha o Japão, e olha a Coreia do Sul, e olha o Canadá. Deixa eu te perguntar. E nesse sentido que você está falando de distribuir renda, vocês estavam falando antes do Tocantins, como a gente trabalha também lá no Tocantins, não se consegue pessoas para registrar. Por quê? Porque a partir do momento que você registra um funcionário, seja para fazer, ele perde aquelas regalias todas lá, então eles não querem ser registrados. Aí como é que você
faz isso no nosso país. Bom, Isso, posso fazer uma intervenção? vamos chamar, só um pouquinho, Nilmar. O Valdir lá está com a mão levantada faz 2 horas e vamos ouvir a contribuição do Galante. Faz favor, Galante. Olá, olá. Eu gostaria de fazer algumas observações, se me permitirem. Uma observação inicial é que a magia, ou talvez o fardo que as ciências sociais têm, é que nós temos a possibilidade de ter observar sobre muitas óticas, sobre muitas facetas. Então, algumas foram observadas aqui na apresentação e na discussão de hoje, e algumas ainda ficam pendentes, né? Com certeza. Segundo, que a gente tem que observar nessa discussão é que, às vezes, a gente entra numa condição de conflito entre aquilo que a gente chama de visão individual, né, uma expressão dentro da economia, e uma visão que é uma visão social, de grupo, coletiva, coisa do gênero. Então, quando nós pegamos uma pessoa individualmente, seja ela um trabalhador, seja ela um empresário, ele está tendo uma visão individual, e nessa visão individual ele tenta maximizar os ganhos, as vantagens da sua atividade, seja de trabalhar como um trabalhador, seja de trabalhar como um empresário. É uma visão individual. E a análise que o Paulo fez na manhã de hoje, ele tem uma percepção coletiva. Quando a gente fala de desenvolvimento, é difícil alguém desenvolver sozinho. A percepção, a análise de desenvolvimento, ela é necessariamente uma análise coletiva. Então, os trabalhadores, eles podem pensar alguma coisa nesse sentido através de associação, sindicatos, os empresários através de associações, sindicatos, federações, ou habitualmente a gente vê isso através de estruturas estatais, seja governos federal, estadual, municipal ou outras estruturas que agreguem pessoas, ou seja, uma percepção coletiva. Porque, sem nenhum tipo de referência cruzada com o nosso apresentador, nós não somos uma ilha. Nós não vivemos separadamente nesse mundo, nós estamos inseridos. E nessa percepção coletiva é importante a gente perceber o seguinte, que uma renda que circula mais dentro do sistema econômico, né, numa visão que poderia ser análoga à circulação sanguínea num corpo, digamos assim, é um estimulante para que os processos de produção, distribuição, produção de serviços, de bens, se desenvolvam dentro de uma região, dentro de um país ou dentro do mundo, fazendo uma analogia até com aquele conceito de desenvolvimento que a gente sempre utiliza da biologia, né? A gente vê uma sementinha de eucalipto e um eucalipto crescido, é bastante fácil a gente entender o que significa desenvolvimento, né? Então, às vezes é uma palavra que a gente repete, mas não consegue entender direito qual é o sentido dessa questão. Então, a concentração de renda ela está na direção oposta ao desenvolvimento, mas ela coloca em xeque aquela discussão da percepção individual e da percepção coletiva. Sob o ponto de vista individual, o sucesso é ele conseguir acumular. Sob o ponto de vista coletivo, o sucesso, o desenvolvimento, é a gente conseguir não fazer um corte igualitário, porque isso não é justo, né? Mas, essencialmente, que algumas condições mínimas sejam dadas a todos. E isso, frequentemente, está associado a questões... a colega falou agora há pouco sobre tamanho de prefeitura, coisa do gênero. Muitos dos bens e serviços que são distribuídos, no mínimo, para a população, são feitos através de prefeituras, estruturas estatais ou governamentais. Então, o que parece, às vezes, ser muito grande, eu disse às vezes, não quero fechar essa questão, às vezes é simplesmente uma percepção, porque a gente está vendo uma empresa, entre aspas, que atende um conjunto muito grande de pessoas, né? Então, é um tema bem complexo, a gente precisaria fazer algumas provocações adicionais. Outras questões que a gente precisa ver é o seguinte, uma riqueza que a gente tem de um levantamento, como foi feito pelos colegas, é que permite que as populações elas compreendam o que está acontecendo ao redor, que às vezes elas não têm condições de compreender quais são suas virtudes, quais são suas mazelas, e a gente entender que alguns processos não são decididos pela gente, né? Mas, claro, se nós estamos preparados, se o cavalo passa encilhado, a gente consegue subir nele, né?
mas nós não conseguimos, localmente, a gente tem dificuldade de influenciar quando o cavalo vai passar, mas nós temos condições de ficar em condições de subir nele se ele passar. E aí a gente precisa desenvolver a dita consciência desenvolvimentista e provocações desse tipo, discussões dentro da escola, da universidade, coisa do gênero, ela vai trazendo provocações para a população, para ela abandonar aquela condição vitimista, aquela síndrome de vira-lata, coisa do gênero, e achar que pode fazer. Então, a gente passa a trocar uma condição de esperar que o desenvolvimento venha até mim, que as coisas venham até mim, e entrar num processo de dizer, eu vou fazer alguma coisa para, eu consigo fazer alguma coisa para. E professor, me permitam, pessoal, me permitam... Sobre a questão da produtividade, me permite um pequeno Paulo, parênteses. Pois não? Posso? Assim, rapidamente. Esse desenvolvimento coletivo individual, isso aí, se a gente levar a fundo, dá para discutir um monte, vocês estão muito certos, tá? Agora, as formas de fazer isso não são muito fáceis, porque as pessoas, como você disse, são muito egoístas, né? Nós temos um exemplo típico de um prefeito. Ele só pensa em se reeleger de novo, faz as coisas bonitas. Na hora da decisão para aquilo que leva para o povo, para o benefício geral, eles normalmente esquecem. Eu teria um monte de exemplo para dar de Rondão mesmo, né? Então, até seria uma ideia, viu, Juliana, para nós desenvolver esse assunto de como fazer com que as pessoas raciocinem coletivamente. Valmor, eu acho me que esses... O egoísmo é o que move o homem. Por favor. Né? Só que coletivamente, às vezes, a gente consegue moldar e direcionar esse egoísmo, conduzir ele para o caminho certo. Isso, cara. Só para fechar, Paulo, me permite, é só uma provocação mesmo, não vai ser longa, sobre a questão da produtividade, seria uma questão para se trabalhar muito, porque é bastante controversa a questão da produtividade, né? Eu não vou entrar nessa seara, que eu não quero monopolizar o espaço, mas é uma questão bem complexa, então deixar só como uma provocação. Perfeito. Na verdade, assim, são várias provocações, porque a gente nem entrou em outros aspectos, né? Para mim, quando a gente fala de crescimento, eu acho que a gente tem que pensar também nos recursos naturais, como por exemplo. Então, eu não conseguiria imaginar a gente ver um crescimento sem pensar no meio ambiente, sem pensar em recurso como a água, etc, etc. Então, assim, começa a abrir tantos detalhes e tantos assuntos, né? Vai lá, Paulo. Isso, Juliana. Eu não posso esgotar os meus recursos naturais, que são finitos, né, Galante? Eu não posso esgotar agora para provocar um crescimento extraordinário e esquecer que lá na frente eu posso não ter mais esses recursos naturais. Então, isso com certeza, Juliana, isso tem que ser cuidado. O Nilmar também quer falar, o nosso tempo já foi para o espaço, veja como é provocante isso aí. Imagina se nós tivéssemos 200 e 500 pessoas aqui, nós ia ficar o resto da vida. Então, só para passar para o Nilmar, Juliana, e o Nilmar para você, talvez para nós encerrarmos, eu lembrei, quando o Galante estava falando, eu lembrei que no meu mestrado, os professores, e no doutorado, lá em Toledo, na Unioeste, os professores me provocaram para que eu estudasse capital social. E eu fui estudar capital social como um louco, né? Claro que eu não esgotei o assunto, não existe esgotar o assunto, mas eu adquiri conhecimentos interessantes no aspecto que se chama de capital social. Quem sabe pode ser um tema, né, num futuro, numa outra discussão, nós discutir capital social na microrregião de Marechal Cândido Rondon. Nilmar. Bom, pessoal, eu sou um administrador de formação, né? Certo? Trabalho no setor de tecnologia de informação. A gente tem percepções, experiências empresariais que a gente observa, né? Então, nós temos, enquanto gestores, né? Tinha até a palestra do Valmor semana passada, e percebemos o seguinte, que nas empresas, eu atendo empresas, muitas vezes existe um estímulo muito baixo para aumentar a produtividade dentro das empresas, certo? Então, principalmente em pequenos empreendimentos, né? Hoje a gente vê um grande crescimento de MEIs aqui no município, né? Certo?
Por quê? Muitas vezes a pessoa ela não tem uma renda boa, né? Ela acaba saindo da função da empresa, está atendendo a empresa e vai atuar como MEI. E muitos outros empresários, às vezes, pegam e saem de uma situação de assim, tá numa empresa, os custos são altos para poder manter a empresa, e a evolução tecnológica está pressionando ele a ter que reduzir custos, que ele vai fazer o seguinte, vai lá e corta os custos, que é o quê? Abre um MEI para reduzir custos, certo? Então, ele quer aumenta, digamos assim, forma de... A estratégia de redução de custos talvez é muito facilmente adotada, onde que talvez a gente tem que trabalhar também a agregação de valor, uma estratégia de pessoas, empresários, têm que ter capacidade para agregar valor ao que produzem, né? Entregar, digamos, por um valor, não aumentar o preço, aumentar o valor. E muitas vezes você só consegue agregar valor enquanto se organiza em uma empresa e um grupo de pessoas trabalhando no empreendimento, uma corporação, que ela gere ganhos de escala. E muitas vezes a gente está optando aqui, assim, no nosso município, o quê? As pessoas estão optando por abrir meios para economizar contabilidade, economizar, olha assim, e estão agregando pouco valor, que é só o trabalho dela. Eu faço um comparativo, por exemplo, como é que fazia para plantar soja no início dos anos 60? Pegar uma maquininha, o agricultor plantava X hectares de soja na maquininha, com arado de boi, fazer isso aí. Então, ele, quando está sozinho, com uma máquina, de manual, vai produzir X sacos de soja. Nós aumentamos quanto a nossa produtividade substituindo, investindo, ou seja, poupando o nosso dinheiro, comprando máquinas, equipamentos, investindo em tecnologia, comprando sementes mais produtivas, e de quanto um agricultor saiu de produtividade dele, enquanto ser humano, né? Do início lá dos anos 60 para agora, né? Então, o que acontece? Ele aumentou a produtividade dele investindo em tecnologia. E muitas vezes, assim, também tem, por outro lado, assim, que agregar valor à produção pecuária. A gente saiu de uma situação que exportava soja in natura, e nós vamos lá, fazemos o frango, fazemos o suíno, e exportamos a carne crua, né? Certo? A carne suína, assim, isso gera uma transferência de renda para o município, né? Muito maior, e a renda aumenta. O que acontece? Nós temos que, quando às vezes discutimos, colocar no contexto da nossa região. Mas para produzir, a máquina para produzir, o equipamento para produzir, tudo isso também faz parte da produtividade, certo? Então, se for fazer uma máquina que aumenta a produtividade do produtor, por exemplo, eu estarei fazendo ele agregar, aumentar a produtividade dele, né? E eu estarei ganhando valor alto, uma parte da poupança que ele vai fazer, colocando um equipamento de valor, certo? Eu estou fazendo só esse comparativo com o produtor. Perdão, Nilmar, perdão. Eu pedi para você controlar o meu horário e eu que estou controlando o teu. Sim, mas assim, eu só para ter uma ideia, Nilmar, só para endossar, o Brasil é um dos maiores importadores de lecitina de soja. Importadores de lecitina de soja. Juliana, eu vou deixar com você, porque você deve estar ansiosa. Pô, já são 9h09, Juliana. Mas que bom, né? Que bom que o tempo passou. A discussão foi boa, né? Até a noiva, ela colocou aí no chat, eu não sei se todos leram, ela ainda fica intrigada com essa questão de como a prefeitura impacta também, né? E ela até fala, seria interessante fazer uma avaliação dos 3 melhores empregadores, tipo, em cada cidade, e que na visão dela, com certeza, que a prefeitura é uma entre as maiores empregadoras, e quanto mais a prefeitura paga, menor é o estímulo para o setor industrial e comercial. Então, assim, cada um foi trazendo uma ótica, né? Eu também comentei da ótica dessa questão do crescimento acompanhado à questão de meio ambiente. Eu vejo aqui em Rondon uma dificuldade hídrica bastante grande. Então, a gente começa a ver várias questões, e eu acho que a gente pode sim pensar uma próxima pauta para a gente continuar a discussão sobre uma outra ótica e trazendo mais conhecimento. Mas, pessoal, muito bacana os comentários de todos. A minha preocupação em relação ao horário que a gente tem como nosso combinado, né? Então, a gente combina aí, professor Paulo, uma próxima para a gente dar seguimento nessa conversa.
Valeu? Com certeza. Então, tá certo. A gente agradece a participação de todos, eu acho que trouxe bastante conhecimento, bastante valor, e minimamente vai fazer cada um pensar, né? Pensar, e principalmente, tanto nos dados que você trouxe, como essa discussão de como cada um pode sair da zona de conforto e trazer efetivamente, não é nem trazer, na verdade, buscar efetivamente o como pode ser apoiador e pode ajudar no desenvolvimento social, municipal como um todo, né? Então, a gente vai encerrando por aqui. Um ótimo dia para todos e até a próxima quarta-feira. Valeu, tchau, tchau.